gente chega lá. Você não está sozinho. Seja bem-vindo ao podcast dos Burnoutados Anônimos, o seu momento de acolhimento para o coração e para os ouvidos. Aqui você vai ouvir alguns dos relatos, reflexões e insights que surgem nos encontros mensais do Burnoutados Anônimos, que é o primeiro grupo de apoio do mundo, com encontros online, gratuitos e confidenciais, entre pessoas que estão passando pela síndrome de burnout, o esgotamento profissional causado pelo colapso na relação entre trabalhador e ambiente de trabalho. A missão desse nosso podcast é de ampliar o acolhimento que a gente oferece no grupo e compartilhar um pouco do que a gente aprende em cada encontro. Aqui as nossas vozes importam e juntos a gente pode fazer a diferença. Se você quiser saber mais sobre o grupo, pode acessar burnoutadosanônimos.org e tem todos os links, as informações na descrição aqui do episódio. Eu sou a Carol Milters, sou fundadora e anfitriã dos Burnoutados Anônimos e eu vou dar as boas-vindas ao meu co-host Henrique Oliveira e agradecemos a compreensão e o aguardo de todo mundo aqui. A gente sabe que a tecnologia ela tem as suas questões e antes de eu passar para o Henrique, eu já vou chamar a Pri e já vou explicar a participação da Pri. Deixa eu organizar aqui a nossa. Pronto. Era assim que eu tinha feito? Deixa eu ver. Aqui, esse aqui, pronto. Antes de eu passar a palavra para o Henrique, a gente tem hoje a Pri, que está aqui fazendo a tradução em Libras. Primeiro episódio que a gente vai ter a Pri participando com a gente já agradece aqui. E eu vou fazer a minha autodescrição e já passo a palavra para o Henrique para fazer a apresentação dele, a autodescrição dele também. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos claros, estou com óculos da cor do meu cabelo, meio castanho, meio marrom, batom vermelho, amarronzado, uma camiseta de manga curta lilás, e eu estou no meu escritório, e no fundo do meu escritório onde eu moro, tem uma estante com os 2 livros que eu escrevi, algumas coisas que eu pintei, alguns livros que eu tenho, uma pintura feita pela minha afilhada e uma foto das minhas afilhadas lá em cima e algumas folhinhas e plantinhas em volta. Agora sim, Henrique, bem-vindo. Buenas, Carol, buenas, Pri, todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou um homem negro, de barba grisalha, de dreads também grisalhos, mas com as pontas pintadas de azul. Hoje eu estou com a camisa preta de... Se é gola rolê, eu não sei, gola alta, né? Aproveitando que hoje não está tão quente aqui. Estou no meu estúdio, atrás de mim eu tenho alguns quadrinhos, eu tenho o livro da minha amada Carol Milters, que chegou. Eu tenho um quadro de Van Gogh, que é o Velho Violonista Cego, que eu gosto muito desse quadro, que ele sempre me fala que, por mais que a situação esteja difícil, eu ainda posso estar levando a minha arte para as pessoas. Então, esse sou eu, Henrique, e eu espero que... Eu estou com fone de ouvido também, e eu espero que a gente tenha uma tarde muito agradável aqui com vocês. Obrigada, Henrique. E a Priscila está no escritório dela, suponho, com uma cadeira que dá para enxergar um pouquinho as costas da cadeira preta, e ela está vestindo preto, ela é morena clara, tem o cabelo escuro, está de óculos, assim como eu, o óculos dela eu acho que é preto, um pouquinho mais escuro, e ela também com batom vermelho, mais ou menos pro vermelho, assim, não é vermelhão, mas é um vermelho. Tem entonação vermelho. Muito bom ter vocês aqui, muito bom estar de volta aqui, né, Henrique, para a gente poder conversar. E aí a gente já vai para o nosso check-in para contar como é que a gente está e para falar um pouco sobre o último encontro, mas antes a gente vai fazer rapidinho um exercício de respiração para que você que está nos assistindo, seja agora na transmissão ao vivo ou nos ouvindo na gravação, possa chegar no aqui e agora e colocar a cabeça e o coração um pouquinho mais em paz.
A gente começa prestando atenção no contato do corpo com a cadeira, com a superfície que você esteja, com o sofá, a cama, o banco, o carro, o ônibus, onde você estiver. E aí, aos pouquinhos, você vai primeiro tentando identificar sons à sua volta, além da minha voz, que outros sons que podem ter. E aos poucos vai começando a prestar atenção na respiração. E se puder e quiser, fechando os olhos. Primeiro, a gente vai só observar a respiração, o ar entrando, viajando pelo corpo e saindo. Lembrando que o corpo está sempre trabalhando 24 horas por dia para nos manter vivos, para nos manter aqui. E aí a gente vai fazer uma respiração completa. Inala pelo nariz, começa enchendo a barriga de ar e vai enchendo até o peito. E quando achar que já inalou tudo, inala mais um pouco e mantém os pulmões bem cheios por alguns segundos. E exala pela boca bem devagarinho, primeiro pelo peito. Vai baixando o peito e aí o abdômen vai esvaziando. E mantenha os pulmões vazios por alguns segundos. Mais uma vez, inala. Enche o abdômen, o peito. Quando achar que já foi tudo, mais um pouquinho. Exala pela boca, bem devagarinho, primeiro pelo peito. E depois pelo abdômen. E fica com os pulmões vazios por alguns segundos. Observa como é que você se sentiu nessa respiração e vai retomando o ritmo natural da respiração. Agora vai ouvindo os sons à tua volta. E no teu tempo vai abrindo os olhos. E a gente só deu 2 respiradinhas. Só isso. E tudo isso já faz bem. Agora sim, estamos todos aqui. Henrique, vamos fazer o nosso check-in lá, Burnoutados Anônimos. Como é que você chega? Como é que tu tá? Um desafio e um motivo de orgulho. Interessante essa questão, como eu chego, que essa parte da respiração nunca foi tão significativa para mim. Há 2 semanas, eu tive uma virose que evoluiu para Covid. Eu cheguei a quase 40 graus de febre e eu passei 3 dias sem praticamente conseguir respirar. Eu fui até a UPA, né, a unidade de saúde. Lá eu fiz algum tipo de inalação, não lembro bem o remédio, e eu voltei a respirar de verdade. Mas ainda não como eu respirava antes. Como eu sempre cantei, atuei, eu tenho uma respiração muito boa. Minha respiração ainda não está tão boa. Eu tenho feito exercícios de respiração e enquanto a gente estava fazendo exercício hoje, eu pensei, nós temos algo que é essencial, que é o respirar, e nós não prestamos atenção quão importante é para nós o respirar. E esses dias me fez pensar, o que mais eu não tenho prestado atenção, mas que é essencial? E eu comecei a olhar para dentro. Um pouco antes, a gente conversou sobre uma questão que eu quero fazer no podcast, e muito obrigado pelo seu apoio. Anos da minha vida, eu estou com 42 anos, vou para 43 agora em setembro. Eu nunca acreditei que as pessoas pudessem me ouvir. Eu nunca achei que era importante as pessoas me ouvirem. Por aqui, eu tô com uma pessoa maravilhosa que é você sabe o quanto eu te exalto, e praticamente todas as vezes que a gente está aqui eu fico pensando, por que eu tô aqui?
As pessoas querem ouvir Carol, as pessoas não querem me ouvir. Você não sabia disso. Eu nunca tinha contado. E todas as vezes, quando acaba, eu digo: eu acho que eu falei algo importante. E isso para mim é um desafio. Falar de mim. Falar porque toda a minha vida eu acreditei que as pessoas não queriam me ouvir. E agora eu quero fazer algo no meu podcast, que eu vou fazer alguns projetos solos que só sou eu falando. E na minha cabeça está dizendo: tá, você vai fazer isso, mas as pessoas não vão te ouvir. Mas ao mesmo tempo, mas eu vou fazer. Se ninguém quiser me ouvir, eu quero falar. Então esse é um desafio e um orgulho que eu tenho todos os dias, e que foi algo que a gente falou antes, é que mesmo não acreditando em mim, eu já conquistei muita coisa. Eu tenho um orgulho de não ter parado. E que agora, antes dos meus 43, eu já estou começando a acreditar em mim. Então eu me orgulho porque eu ainda vou mostrar muita coisa. Nesse períodozinho que eu tive, eu não vou falar obviamente tudo que passei, mas 2 dias eu achei que eu ia morrer. A sensação que eu tava era de morte. Depois, conversando com uma amiga minha da área da saúde, ela me explicou o que era isso. Porque no início eu achei: isso é coisa da minha cabeça. E não era coisa da minha cabeça. Era meu corpo mesmo. Quando eu consegui medir minha febre, que ela tinha baixado, ela estava em 39,2. Quando ela tinha baixado. E aí eu comecei a observar de cara, eu até brinquei com Deus. Eu digo: Deus, muito obrigado porque o Senhor tem me tornado inquebrável. Muita coisa tem passado, mas eu continuo aqui e eu vou continuar. Eu não sei se Deus tem mais um dia de vida para mim, se tem mais 30 anos ou se tem mais muito tempo. Mas cada dia desse eu vou fazer um dia muito massa. Obrigado por existir, Carol. Nossa! Como não te ouvir, Henrique, né? E obrigada por compartilhar isso com a gente. Hoje eu acho que eu consigo lidar com isso. Eu já tô acostumada. Eu acho que eu diria que assim, eu tô acostumada a lidar com isso, essa sensação que tu falou, porque eu tenho essa sensação e faço isso há mais tempo. Mas quando eu comecei, eu tinha isso também. Muito. Ainda tenho. Mas é algo que a gente vai entendendo. Eu acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que tem um pouco de entender isso mesmo que tu falou. Eu não preciso que alguém queira me ouvir para eu dizer o que eu preciso falar, né? E a outra coisa é: existe tanta gente no mundo, com tantas circunstâncias, existem tantas coisas que são, né? São tantas criações e vídeos diferentes e artes diferentes e músicas diferentes e gostos diferentes, e tem tanta coisa no mundo e tem tanto lugar para tudo isso, que eu acho que a gente se prejudica muito quando a gente pensa que não cabe a nossa voz no mundo, porque talvez alguém não vá ouvir, porque precisa caber. E cabe, e te ouvir faz com que outra pessoa, assim como talvez quando ao me ouvir, alguma coisa para ti tenha ajudado, pelo menos hoje, isso a gente vai, né? Eu consigo falar hoje porque eu ouvi alguém que me ajudou um tempo, em algum momento. E aí a gente vai, né, reverberando isso. Eu chego feliz de estar aqui e com a sensação de recomeço. Eu também tive momentos difíceis, e eu não falei muito sobre isso ainda nas minhas redes, eu ainda estou retornando e ainda estou medindo muito
a intensidade do retorno e o quanto retorno, mas eu tive um período que eu nem tive ainda uma consulta com um profissional de saúde mental, ainda pelo sistema de saúde aqui na Holanda, para poder dizer foi ou não uma depressão, mas foi um período depressivo, foi um período com sintomas depressivos, com dias também muito difíceis, e dias em que eu não consegui sair da cama por nada desse mundo, mas que nesse período, que foi bem difícil, eu entendi, durante boa parte do tempo, pelo menos, eu sabia que ia passar. Eu sabia que ia passar. Porque eu já passei tantas vezes por isso que eu entendi, e eu entendi as duas coisas. Eu entendi que tanto o pior dia ia passar, quanto que o melhor dia também vai passar. E que a minha fase boa, produtiva, também ela não é para sempre. E a gente não está bem todos os dias, e a gente não está bem para sempre. E isso me lembrou muito quando eu estava ainda assim, lá no meio da recuperação do meu segundo burnout, em que eu ficava fantasiando que eu ia acordar, ia fazer tudo, ia acordar cedo, ia escrever, ia meditar, ia fazer, ia acontecer, ia trabalhar. E eu achava que eu só ia poder dizer que eu estava bem quando eu conseguisse cumprir esse checklist imenso de coisas e ter, assim, essa versão idealizada. E aos pouquinhos eu fui, né, tirando um pouco dessa ilusão do que era esse checklist, do que era esse ideal de estar bem, e o que faria bem para mim no momento, e o que eu poderia celebrar como fazendo sentido para mim, que eu estivesse conseguindo fazer naquele momento. Um desafio para mim hoje é dosar. Eu escrevi isso faz um mês, mais ou menos, que é dosar o esforço, nem tão pouco que me paralise, nem tanto que me esgote. Esse é o meu desafio por um tempo ainda, não sei se é para a vida toda, mas por um bom tempo eu acho que ainda vai ser, porque eu ainda me vejo muito nesses dois lugares, de quando eu tenho energia, eu quero fazer tudo. E aí eu me esgoto e não consigo fazer nada. E hoje esses períodos, eles são muito mais administráveis e eu consigo ter muito melhor consciência disso. E eu me acolho muito mais também quando isso acontece, mas eu ainda vejo que existe espaço para melhorar nisso, para que eu não precise queimar o fusível sempre, né? E o motivo de orgulho é de estar aqui de volta, de ter conseguido identificar quando eu não estava bem, o que é que estava acontecendo, o que estava causando eu não estar bem. Eu consegui entender que não era um burnout, por questão de sintoma, por tudo, que não era um burnout, que era uma outra coisa, que tinha uma outra fonte, tinha outras causas. E eu consegui voltar para o trabalho que eu faço hoje, feliz de estar fazendo o trabalho que eu faço hoje, e não pensando, ai meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso da minha vida? O que eu estou fazendo? Que é algo que já aconteceu várias vezes em outros momentos da minha vida. E eu acho que eu tenho muito orgulho de conseguir ter encontrado e estar criando coisas que me motivam, que me fazem bem e que me dão vontade de continuar. A Sara colocou aqui, ó, quando eu tenho energia demais, quero fazer tudo e me esgoto. A gente vai aprendendo a dosar, porque a gente, né, a gente é recompensado quando a gente faz demais. Isso é verdade. Né? E esse que é o problema. Uhum. A gente é punido quando a gente não faz, e a gente é recompensado quando a gente faz demais. Esse é o nosso check-in. Obrigada por terem ouvido. E aí, eu já quero passar para a nossa próxima parte, que é falando um pouco sobre o encontro de abril. E uma coisa que apareceu muito, e aí já vou passar a palavra para o Henrique, uma coisa que apareceu muito foi sobre, que a gente colocou até no título do episódio de hoje, né? O que você diria se você pudesse ser ouvido? E aí
tu falou, né, Henrique, sobre isso de sentir que não deveria ser ouvido, que não precisaria ser ouvido, ou que não poderia ser ouvido. Eu acho que por trás disso tem muito do sofrimento que a gente carrega quando a gente está passando por um burnout. E aí uma pergunta que surgiu, até foi um exercício que a gente fez de escrita no encontro, foi qual a sua versão da história? Se você pudesse contar a sua versão da história, que versão você contaria? E aí a gente vai ler daqui a pouquinho algumas falas e alguns relatos que apareceram. Mas como é importante a gente poder usar a nossa voz. A gente poder realmente dizer o que precisa ser dito, escrever o que precisa ser escrito. Eu voltei a escrever, e eu acho que esse é um outro orgulho. Eu atrelei a escrita muito ao meu trabalho e fiz com que a escrita também se tornasse o trabalho. Eu, workaholic que sou, e ainda em recuperação, e ainda tentando ver como trabalhar e como me manter sem precisar ir para a dependência e para a compulsão. E eu também refiz um pouco da estratégia de como eu escrevo. E eu tenho escrito muito para mim. E tenho conseguido cultivar esse espaço de escrever para mim e de usar a minha voz para mim. E aí, a partir de usar a minha voz para mim, entender o que tu que está aí assistindo, ouvindo, enfim, o que o Henrique precisa ouvir, o que eu acho que faz sentido para o mundo ouvir, o que eu acho que eu preciso dizer que o mundo precisa ouvir. E pode ser que não gostem, mas não é o meu papel julgar se alguém vai ouvir, se alguém vai gostar. O meu papel é dizer. Qual a tua versão da história, Henrique? É interessante, você falou na questão do burnout, nossa versão da história. E quando a gente está com burnout, a gente não tem versão da história. Porque quando a gente quer falar sobre a nossa dor, nossos colegas de trabalho não acreditam, a empresa nos desmerece e a gente começa a dizer: tem uma expressão aqui no Rio Grande do Norte que é: não tem pra quê. Pra que eu vou falar? Eu vou falar se as pessoas não vão me ouvir, se as pessoas vão desacreditar a minha dor. E uma coisa, não só no burnout, mas que eu quero trazer para o burnout, que a gente precisa prestar muita atenção, é não desmerecer a dor do outro. Você passou por 2 burnouts, eu passei por um burnout, várias pessoas que estão aqui nos ouvindo passaram por burnout ou estão passando, e cada uma sente de uma forma. Não é porque o outro sente de uma forma diferente que não é uma dor. A gente tem que parar com isso também. A gente tem que parar de achar que nossa dor é a maior do mundo. A gente não tem que parar de sentir a nossa dor, mas a gente tem que parar de aumentar a nossa dor em detrimento da dor do outro. Se o outro chega para mim e diz: tá ruim, eu não estou conseguindo, cabe a mim acolher. Se daqui a um tempo essa dor for menor do que era, ótimo. O importante foi que a gente acolheu. Se alguém chega para dizer: eu não estou aguentando mais trabalhar, e isso acontece demais, não vamos diminuir isso e dizer: não, será que é isso mesmo? Não, acolha. Simplesmente acolha. Sabe por quê? Porque todos os dias, alguém que trabalha para alguma empresa, ela pensa que pode não trabalhar mais se o chefe olhar para ela de uma forma diferente. Independe dela ser boa ou dela ser ruim. Todos os dias que você depende de algum, entre muitas aspas, chefe, eu não vou colocar líder, você sabe que você pode ser demitido simplesmente porque ele quis. Ou porque você é melhor do que ele em algumas coisas, ou porque você disse não, ou por tantas outras coisas. Então, imagina o que é, quão doloroso é você acordar todos os dias, como acontece com muita gente, enfrentar ônibus, enfrentar perigo em ponto de ônibus para chegar num trabalho
e não receber nenhuma valorização, pelo contrário, você está 6, 8, 10 horas o tempo todo com medo. A gente tem que mudar muito nosso ambiente de trabalho, porque se assim continuar, não vai restar trabalhador nenhum. Eu acho que a gente já falou sobre essa palavra em outro episódio, mas eu acho que nunca é demais lembrar. Tem uma palavra que é do inglês, que é gaslighting, o nome, que tem a ver com uma... O gaslighting, ela é uma prática abusiva em que a pessoa que está fazendo isso contra uma outra pessoa, ela durante muito tempo, ela vai minando a pessoa de ter consciência de que o que está acontecendo realmente está acontecendo. É uma sucessão de mentiras que vão sendo contadas para que a pessoa ache que ela não sabe o que está acontecendo e que ela está doida. É algo que acontece muito em quem passa por isso. É algo que acontece muito em quem sofre assédio, em quem sofre assédio reivindica e faz denúncia, em quem entra com processo judicial. Porque a organização, muitas vezes, e uma ou outra pessoa, liderança tóxica / radioativa, precisam muito preservar a sua versão, que é: nós somos maravilhosos, nos preocupamos com as pessoas. O mundo do trabalho, de uma certa forma, ele faz um gaslighting com a gente de dizer: você precisa ser grato que você está empregado. E a gente não tem conhecimento sobre os nossos direitos. A gente nunca aprende quais são os nossos direitos como trabalhador, porque a gente acha que a gente está ali para servir a empresa, para servir a organização e fazer tudo e mais um pouco. E isso não é verdade. Isso não é sustentável. Então, é importante que a gente saiba que isso é uma prática que existe, que acontece, e que quando tu começar a duvidar, será que a minha história é essa mesmo? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Checar com as pessoas que são próximas de ti. Escrever. Isso é uma das coisas pelas quais eu gosto, são um dos motivos pelos quais eu amo escrever também, porque tá no papel. Tá ali, ó. Tá escrito. Aqui a Sara está colocando: ele é manipulado a favor de alguém que tem poder sobre ela hierarquicamente. Maria, bem-vinda também. Maria Barbosa, Iris, cheguem aí, deixem os comentários de vocês também. E é sobre isso, é sobre a gente reivindicar a nossa voz e a nossa versão da história, e a gente acreditar na nossa versão da história, e entender que o que a gente passou, que a nossa experiência, ela é real e ela aconteceu. Eu vou ler aqui alguns... Diga. Só antes de você ler aí, claro. Eu gosto muito de pegar o exemplo das mulheres. As mulheres chegaram a um ponto de se unir tanto que hoje as pessoas não acham normal que um homem chegue e grite uma mulher, bata numa mulher e tantas outras coisas. A gente sabe que isso não é normal, que isso não é comum. Mas foi preciso muitas mulheres gritarem juntas, mas juntas. Se a gente pegar o exemplo do que vocês mulheres fizeram, a gente consegue fazer no ambiente de trabalho. Quantas mulheres hoje em dia, ainda com gaslight, são chamadas de loucas por seus parceiros, porque simplesmente não querem continuar. Essas próprias mulheres não são levadas em conta, daqui a pouco essa mulher vira uma estatística. Isso é hoje em dia, que as mulheres já conseguem gritar. Antigamente nem isso tinha. Então, quantas mulheres foram chamadas de loucas, desacreditadas e tudo mais para que a gente chegasse hoje aqui? Então a gente tem que pegar esse ótimo exemplo das mulheres para que a gente faça também no ambiente de trabalho. Só que, pega esse ótimo exemplo, mas saiba, muita gente vai ser sacrificada para chegar nisso. Não é só um mar de rosas para chegar hoje e dizer: não, homem não pode fazer qualquer coisa contra a mulher. Não vai ser um mar de rosas a gente ir contra grandes empresas, mas algo tem que ser feito. Se hoje a gente está gritando aqui
no YouTube e para onde todo mundo queira ouvir, é porque a gente não aguenta mais. E quando a gente diz não aguenta mais, é não aguenta mais mesmo. Vai chegar uma hora que todo mundo vai pifar. Perfeito. Exatamente. Ouvindo vocês é como se eu estivesse ouvindo alguém contar muitas coisas que aconteceram comigo, que me fizeram, me levaram a acreditar que eu não era capaz, nem boa profissional e nem boa ser humana. Eu sofro gaslighting no processo judicial, mesmo com áudios, gravações, WhatsApp. A empresa simplesmente afirmou que nada tinha acontecido, mesmo na frente da juíza, sob pena de ser preso. Aconteceu comigo também, e durante o processo judicial, e se eu não tivesse uma excelente rede de apoio que estava comigo enquanto estava acontecendo, eu realmente cheguei no final da leitura de um documento e pensei, será que o que aconteceu? Será que o que eu acho que aconteceu, aconteceu? E aí, quando a relação chega nesse ponto em que tu não sabe mais se o que tu acha que tu viveu foi de verdade, isso gera um dano emocional, psicológico, e gera sequelas. Tu falou, né, Henrique, sobre as sequelas da respiração, e a gente tem a nossa experiência aqui, o que a gente está aqui passando e o que a gente conversa nos encontros, a intensidade das experiências que a gente passa, elas geram sequelas. E algumas dessas sequelas, elas vão continuar pelo resto da vida. Algumas sequelas a gente vai conseguir administrar, algumas a gente vai conseguir eliminar, mas depende muito de cada um, depende muito da experiência de cada um. E a gente realmente precisa acreditar na gente, e acreditar na gente como trabalhadores também. E perceber os sinais também. A empresa essa em que eu tive, que eu sofri isso, uns anos antes, quando eu era gestora, a gestora de RH veio apavorada que uma das pessoas do atendimento, ela era também advogada. E eles não tinham se dado conta quando contrataram que ela era formada em direito. E ela foi falar alguma coisa das férias e ela simplesmente falou, não, eu vou dar uma olhadinha aqui na lei trabalhista. E simplesmente ela ter dito, eu vou ver a lei trabalhista, gerou um caos na empresa. E eu lembro que eu achava, na época, meu Deus, que coisa horrível um trabalhador ir procurar a lei trabalhista, ir atrás dos seus direitos. A cultura que a gente tem de que a lei trabalhista é ruim, quando, na verdade, ela é o mínimo para que a gente tenha um mínimo de dignidade. O mínimo. É uma inimiga da empresa, né? E aí a gente acha... E aí é outro não chamaria de gaslighting para a gente não achar que tudo é gaslighting, mas assim, outra mentira muito bem contada é que a gente acha que se a gente for amigo da empresa, se a gente for amigo do empresário, a gente vai ser que nem ele. É cilada. Cilada das boas. Das maiores. A gente tem que aprender que não é porque a gente está no mesmo ambiente que a gente é igual. As pessoas acham isso. As pessoas acham, não, tá aqui, a empresa faz tudo por mim, então eu sou igual o meu patrão. Não, você não é. Aprenda isso, você não é igual e o seu patrão não quer que você seja igual a ele. Aprenda isso. Eu lembro ele muito quer bem de... que você chegue no topo e fique batendo com a cabeça no topo ali, ó. Dando tudo o que você pode, batendo a cabeça no topo. Exatamente. Eu lembro muito de um caso que aconteceu há alguns anos. A Mercedes fez o Mercedes Classe A, que era bem mais barato. E praticamente, entre muitas aspas, todo mundo tinha acesso. E aí, os que eram mais ricos, eles, por que eu vou continuar comprando uma Mercedes se meu empregado pode ter? Esse é o patrão. Nunca se engane. Seu patrão quer que você ache que é igual a ele, mas que esteja debaixo do pé dele. Chá de revelação de classe ao vivo aqui, galera. Antes da gente ler alguns depoimentos, a gente vai fazer um break de jabá para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que a gente faz e como que você que está assistindo pode nos apoiar também.
O Burnoutados Anônimos é um projeto 100% gratuito e nós três aqui e todos os cofacilitadores somos 100% voluntários e trabalhamos de forma gratuita e voluntária para fazer esse projeto acontecer. Por isso a gente vai contar um pouquinho de como que você pode apoiar cada um de nós. Henrique, com podcast, com edição de podcast, fala um pouquinho sobre o que faz um Henrique de Rosa hoje em dia. Henrique de Rosa, Rosa minha maninha. Eu sou podcaster, né? Eu tenho o meu errado, não tá podcast, além de estar aqui com Carol. Lá eu tento pelo menos uma vez por mês trazer um papo muito interessante. Mês passado a gente teve um papo muito massa com Marcelo Correia e Joyce, da Querida Sanidade. Foi o episódio de 2 anos do podcast. E tem algumas outras coisas vindo, por aí você pode nos apoiar lá também. Eu também sou editor de podcast e editor audiovisual. É com isso que eu ganho minha graninha e que eu sustento meu cachorro. E eu edito esse lindo podcast aqui que você está vendo ao vivo, mas que também vai para o Spotify. Daqui a um pouquinho vai para o Spotify, eu edito. Então, o que você precisar de edição, só me chamar, procura Henrique Oliveira de Rosa ou @errado não tá podcast. Você consegue me achar nos 2 lugares e vai ser um prazer realizar o seu sonho. Maravilhoso. Vou deixar o arroba aqui para vocês verem. O meu arroba tá aqui, @Carol Milters nas redes sociais. Eu tenho o curso de saúde mental no trabalho, o curso Entendendo o Seu Estresse. E na quinta que vem, dia 25, a gente vai ter o segundo encontro de alunos do curso Saúde Mental no Trabalho. E nos próximos dias eu vou divulgar uma condição especial para quem quiser se matricular nos 2 cursos também, para que possa também já se matricular e já fazer parte do encontro de alunos. A gente tem alguns que estão assistindo aqui o podcast com a gente, algumas pessoas que fazem parte do Burnoutados Anônimos, temos psicólogos e gente do Brasil inteiro. Estava olhando hoje as cidades e a gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil também fazendo curso. carolmilters.com tem todas as informações, pode me chamar nas redes sociais e perguntar também. E a Pri, ela trabalha com tradução e interpretação em Libras presencial e remota para eventos corporativos, tecnológicos, educacionais, artísticos e podcasts. A Pri esteve com a gente na 3ª Semana Internacional de Conscientização da Burnout. Agora enrolei a Pri com um monte de coisa. E você pode entrar em contato com ela no prifernandeslibras@gmail.com. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui nos comentários. E a Pri é maravilhosa e ela está agora falando que ela é maravilhosa em Libras, e eu amo isso. A gente também é parceiro do Instituto Bem do Estar, uma organização sem fins lucrativos de promoção de saúde da mente, e vocês podem conhecer os projetos e como colaborar em bemdoestar.org. A gente também apoia o coletivo Ser Cabra Macho, de quem faz parte o Marcelo Correia, que deu entrevista para o Henrique e que tem a música que a gente coloca no começo e no final dos episódios. A missão do Ser Cabra Macho é promover o debate sobre masculinidade e parentalidade com foco na igualdade de gênero. O coletivo promove rodas de conversa abertas e online todo mês, assim como o Burnoutados. Eles fazem no Meet, a gente faz no Zoom. E cada roda de conversa deles tem um tema específico que eles trazem um especialista para falar. Eu já participei de uma e foi maravilhosa. É só ficar ligado no @sercabramacho. Todo mundo, homem, mulher, qualquer coisa no meio, precisa ver o conteúdo do Ser Cabra Macho, as iniciativas no Instagram, para saber quando vai ser a próxima roda e os próximos projetos. Agora, eu vou ler... Eu vou ler um relato aqui, porque eu separei bastante coisa para ler, mas a gente gosta de falar, né, Henrique? Mas eu vou colocar uma aqui, que é da pergunta como eu quero contar a minha história de hoje em diante. Essa é a história de uma pessoa, essa é o que uma pessoa do grupo respondeu, escreveu no encontro de abril. Vamos lá. Essa é a história de uma pessoa que não entendia a diferença entre ser amada e ser uma super-heroína, entre ser suficiente e ser indispensável, entre ser constante e ser insistente, entre vida e trabalho. Uma pessoa que um dia não entendeu a preciosidade que é não ser perfeita, não saber, não poder, não querer, não precisar.
Uma pessoa que não conhecia a liberdade de dizer um não. E como isso é lindo e honesto. Um dia, essa pessoa conheceu uma organização que sobrevivia explorando pessoas que não sabiam que podiam não fazer as coisas. E desse encontro, essa pessoa aprendeu um não. Esse encontro foi doloroso, mas magicamente produziu uma pessoa capaz de ser feliz. Priscila na área com a gente. Priscila Reis. Sigam a Priscila, maravilhosa, advogada. Olá. A mamãe do Hector. É Hector. Não sei se eu falei certo, porque não sei se é no espanhol ou no português. A Joyce estava lavando a louça assistindo no LinkedIn, agora está limpando o quarto e está no YouTube. Multiplataformas, Joyce, bem-vinda, querida. Inclusive a Joyce, do @queridasanidade, também apoiamos. E ela está com um projeto que a gente vai em breve, serão os próximos capítulos. E já fica a reflexão para você que está assistindo ou ouvindo. Como você quer contar a história daqui para frente? Henrique. Tirar do mudo. Agora sim. Tinha colocado no mudo que o Tantinho estava animado aqui. Tantinho estava animado latindo aí. É uma pergunta tão básica, mas que a gente deveria fazer todos os dias. Porque eu acho que... Acho não, tenho certeza. Nós não estamos habituados a contar a nossa história. Nós falamos de diversas coisas, mas nós não contamos a nossa história. Seja por não achar interessante, seja por achar que não tem para quê. Mas desde que você falou comigo ontem sobre essa pauta, eu venho pensando muito e eu digo, cara, as pessoas precisam ouvir mais a minha história. Eu fui ensinado a não contar a minha história. Mas se eu fui ensinado de forma incorreta a não contar a minha história, eu posso aprender a contar a partir de agora também. Então, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. E saibam, a história de cada um e de cada uma de vocês é muito importante e merece ser contada. Nos conte. Sim. Porque é através disso que a gente vai enxergando, vai observando, vai aprendendo, né? E vai percebendo as diferentes formas que a gente experiencia o mundo, a vida, as coisas, as situações, as diferentes formas que a gente reage. E eu quis trazer o check-in também, porque eu estou escutando muito um podcast que é em inglês, que é We Can Do Hard Things, em que é uma escritora e ela conta, ela teve transtorno alimentar e dependência de álcool e de drogas durante muitos anos, ela escreve sobre isso. E ela fez uma série de episódios contando sobre o processo dela, que ela teve um novo diagnóstico agora e como é que ela está fazendo o tratamento. E é o tipo de coisa que eu não acharia que seria interessante também, e que eu não acharia assim, mas por que quem é que quer saber? E eu fiquei escutando uma hora ela falando sobre como é que foi o processo dela, e eu fiquei, cara, como é importante isso, e como a gente não fala sobre isso. E eu acho que também é uma coisa que eu já observo faz muito tempo, assim, né? A gente tá muito obcecado com o antes e depois, né? Mas a gente não olha o durante. Eu era assim, agora eu sou assim. Como se no antes e depois, a gente cristaliza e a gente simplifica a história. Eu era uma executiva que trabalhava muito. Hoje eu sou uma escritora. Só que tem tanta nuance nisso. Tem tanta coisa. Eu era uma executiva, mas eu era uma pessoa autossuficiente, era uma pessoa que trabalhava muito, mas também era uma pessoa capaz, criativa, que fazia muita coisa legal. E hoje eu sou uma escritora, mas eu também pinto, eu tenho uma gata, eu gosto de andar no sol, eu tenho dias que eu não quero fazer nada, eu preciso regular a minha dependência das redes sociais e do celular, e eu encontro estratégias para isso, e eu não aguento ver gente que vem de vida perfeita, eu tenho pavor disso.
E aí, quanto mais a gente vai contando as nossas histórias, a gente vai encontrando pessoas que têm histórias parecidas e em lugares muito improváveis, às vezes. E é importante isso. Mas eu só queria agradecer mais uma vez, Carol, porque esses encontros improváveis fez com que eu conhecesse você, que eu conhecesse a Pri, que eu conhecesse a Joyce, a Priscila Reis e tanta gente. Através de uma burnout foi que eu conheci tanta gente e que eu me descobri tanto. Então que a gente possa saber que tem situações muito ruins, mas ainda não são o fim. E como você falou, acho que até Joyce postou esses dias, que a gente valorize o processo. O processo é muito importante e no processo a gente aprende muito. Exatamente, exatamente. A Joyce colocou aqui entre o antes e depois, tem o agora. É isso. Tem mais nem o que falar. Obrigada a todo mundo que está participando. A gente está adorando ver aqui todo mundo. Adriana, Juliana, Luana, Sara. É maravilhoso poder ter vocês aqui. Na semana que vem a gente tem um encontro de maio, dia 26, 12h30, horário de Brasília. Quero agradecer a Pri por estar aqui, por ter topado estar aqui com a gente. Se tudo der certo, a gente vai fazer a transmissão na sexta-feira após o próximo encontro, que daí vai ser dia 2 de junho, se tudo der certo. Nesse mês de maio não deu tudo certo, e aí a gente está fazendo hoje. Então, no mês que vem, se tudo der certo, a gente vai fazer no dia 2 de junho, e se tudo não der certo, a gente vai fazer em outro dia, porque assim é a vida. Nem sempre tudo dá certo, mas a gente adapta. E faz dos limões uma caipirinha ou uma limonada, ou um suquinho de limão bem docinho. Considerações finais, Henrique? Eu só tenho a refletir que foi... Acho que esse de hoje foi um dos que a gente mais olhou para dentro. De se perceber mesmo, de quem a gente é de fato. E eu saio com esse desafio que a gente falou no início, de conseguir me mostrar mais. E mostrar mais, também bater de frente com muitas empresas, para que a gente possa mudar esse ambiente de trabalho, porque sim, os trabalhadores são muito mais importantes do que as empresas. Tchim para isso. Os trabalhadores fazem as empresas, os trabalhadores fazem a força de trabalho, os trabalhadores fazem o mundo que a gente vive hoje, e a gente só pede o mínimo. A gente nem pede tanto assim. Se você gosta de nos ouvir aqui, a gente vai adorar saber. Siga o podcast na sua plataforma, curte, compartilha, aquela coisa toda que vocês sabem, se inscreve no canal, se inscreve no Spotify, coloca 5 estrelinhas ou quantas estrelinhas tu quiser. Isso faz com que o conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrou de alguém ouvindo a gente? Compartilha esse episódio no WhatsApp. Assim você pode, de repente, fazer com que essa mensagem chegue em quem está precisando desse acolhimento aqui agora. Se você quiser enviar o seu relato ou alguma pergunta para o podcast, você pode entrar em contato com a gente nas redes ou escrever para burnoutadosanônimos@gmail.com. O nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira que vem, dia 26 de maio, encontro dos Burnoutados no Zoom. Quem se inscreve em burnoutadosanônimos.org recebe por e-mail todos os lembretes. E se tudo der certo, nosso próximo episódio vai ser na sexta-feira seguinte. Obrigada pelo teu tempo, pela atenção e pela participação. Se cuidem muito bem e até o próximo episódio. A gente chega lá, a gente chega